Bom dia a todos, o meu nome é Shunira Issoufo, sou estudante de Contabilidade e Auditoria e venho apresentar o meu trabalho da disciplina da Contabilidade Financeira 2, com o tema Norma 4, Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. Este é um tema de grande importância dentro do campo da contabilidade, porque trata diretamente da forma como as empresas aplicam, modificam e corrigem os métodos e estimativas usadas nos seus registros financeiros, ou seja, esta norma é essencial para garantir que as demonstrações financeiras reflitam com fidelidade a situação real da empresa sem distorções, omissões ou manipulações. Durante esta apresentação, eu irei abordar de forma detalhada cada um dos pontos do meu trabalho. 1. Objetivo da norma. 2. Âmbito. 3. Políticas contabilísticas. 4. Aplicação retrospectiva e prospectiva. 5. Alterações nas estimativas contabilísticas. 6. Erros. 7. Dúvidas frequentes. 8. E, por fim, alguns exercícios práticos para consolidar o tema. Espero que com esta explicação todos consigam compreender melhor como a contabilidade lida com situações em que há mudanças ou erros e porque é importante seguir normas que assegurem a transparência e a comparabilidade da informação financeira. Objetivo. A norma 4 tem como objetivo principal estabelecer os critérios para a seleção e alteração de políticas contabilísticas, bem como definir como tratar as alterações nas estimativas contabilísticas e os erros detectados em períodos anteriores. Em palavras mais simples, esta norma ajuda-nos a responder 3 perguntas fundamentais. 1. Quando posso mudar uma política contabilística? 2. O que devo fazer se a minha estimativa mudar? 3. E como devo proceder quando encontro um erro em demonstrações financeiras anteriores? O grande objetivo é assegurar que as demonstrações financeiras de uma entidade sejam claras, fiáveis e consistentes ao longo do tempo, ou seja, o leitor das demonstrações, seja um investidor, um gestor, um auditor ou o público em geral, deve poder comparar os resultados de um ano para o outro sem ser confundido por mudanças de métodos ou por erros não corrigidos. A norma quer garantir transparência e confiança, porque na contabilidade uma pequena alteração mal explicada pode mudar totalmente a interpretação dos resultados. Portanto, a norma 4 é como um guia que orienta as empresas
sobre como agir corretamente quando não há ou correções a fazer. Âmbito. O âmbito desta norma é muito abrangente e cobre 3 grandes áreas da contabilidade. Primeira área: políticas contabilísticas. Refere-se às regras, princípios, bases e métodos usados para registrar e apresentar as operações financeiras. Cada empresa tem a liberdade de escolher as suas políticas, desde que estejam de acordo com as normas e sejam adequadas à sua realidade. Segunda área: nas estimativas contabilísticas, são mudanças que ocorrem quando a empresa recebe novas informações ou ocorrem novas circunstâncias que tornam necessária a revisão de previsões feitas anteriormente. Por exemplo, quando uma máquina dura mais tempo do que o esperado, ou quando o valor de um ativo muda com base no mercado. Terceira área: erros. Inclui as omissões ou incorreções encontradas em demonstrações financeiras de períodos anteriores resultantes de enganos, falhas humanas, interpretações geradas ou até de práticas incorretas. Portanto, o âmbito da norma 4 abrange todas as situações em que pode haver alteração, revisão ou correção de informação contabilística, garantindo que tudo seja feito de forma correta e transparente. Políticas contabilísticas. As políticas contabilísticas são as regras e métodos que a empresa adota para registrar, medir, classificar e apresentar as suas transações financeiras. Podemos dizer que são o manual de funcionamento da contabilidade da empresa, um conjunto de decisões que definem como a informação é tratada, como será apresentada ao público. Por exemplo, o método de avaliação de inventários pode ser LIFO, FIFO ou custo médio ponderado. O método de depreciação de ativos pode ser linear ou decrescente. 3. O critério de reconhecimento de rédito conforme a norma 28, ou até a forma de mensurar ativos e passivos. A consistência é importante. A empresa deve manter as suas políticas ao longo do tempo para permitir a comparabilidade dos dados de um exercício para outro. No entanto, existem duas situações em que uma empresa pode mudar uma política contabilística. 1. Quando uma nova norma ou interpretação exige a mudança. 2. Quando a mudança resulta em informações mais fiáveis e relevantes. Mas sempre que houver uma alteração, a empresa precisa explicar o motivo da mudança, o impacto que ela teve e como foi aplicada.
retrospectivamente ou prospectivamente. Aplicação retrospectiva e prospectiva. A aplicação de uma alteração pode ser feita de duas formas diferentes: retrospectiva e prospectiva. A aplicação retrospectiva significa que a empresa reaplica a nova política contabilística aos períodos anteriores, como se essa política sempre tivesse sido utilizada desde o início. Ou seja, corrige-se o passado para que as demonstrações fiquem comparáveis. É o que acontece, por exemplo, quando a empresa muda de método de depreciação linear para o saldo decrescente. Como é uma alteração de política, a empresa deve recalcular os valores anteriores e ajustar as demonstrações financeiras passadas. A aplicação retrospectiva é usada em duas situações principais. 1. Alterações de políticas contabilísticas. 2. Correção de erros materiais de períodos anteriores. Aplicação prospectiva. Já a aplicação prospectiva significa que a mudança só se aplica daqui para frente a partir do período em que a alteração é feita, não se altera o passado. Este tipo de aplicação é usado quando há alteração nas estimativas contabilísticas, pois as estimativas são baseadas nas melhores informações disponíveis no momento em que são feitas. Logo, é justo alterar períodos anteriores com base em informações que ainda não existiam. Exemplo: se uma empresa estimativa que a vida útil de um ativo era de 5 anos, mas descobre que, na verdade, ele durará 8 anos. Essa nova informação deve ser aplicada apenas nos próximos anos de forma prospectiva. Alterações nas estimativas contabilísticas. As estimativas contabilísticas são parte inevitável da contabilidade, porque nem sempre é possível saber valores exatos. Por isso, os contabilistas fazem estimativas com base em dados disponíveis. Exemplos comuns incluem estimar o tempo de vida útil de um ativo, estimar o valor residual de um ativo, estimar o valor residual de máquinas e equipamentos. 3. Estimar provisões para créditos de cobrança duvidosa ou calcular provisões para contingências e garantias. Mas com o tempo, novas informações podem surgir e as condições podem mudar. Quando isso acontece, é necessário atualizar a estimativa. Essa atualização não é um erro, mas sim um ajuste natural baseado em melhor informação. De acordo com a norma 4, o efeito de uma alteração em estimativa contabilística deve ser reconhecido prospectivamente
ou seja, nos resultados do período atual e dos períodos futuros. Um exemplo simples: se uma empresa acreditava que uma máquina duraria 5 anos e após uma revisão técnica percebe-se que a máquina durará 8 anos, o cálculo da depreciação muda a partir daquele momento. Não se alteram os valores dos anos passados, apenas se ajusta o futuro. Erros. Os erros em contabilidade são omissões ou incorreções que afetam as demonstrações financeiras de períodos anteriores. Podem ocorrer de várias formas. 1. Por erros matemáticos. 2. Por aplicação incorreta de uma norma. 3. Por omissão de informações ou até por fraude. Quando o erro é material, isto é, quando pode influenciar as decisões dos utilizadores das demonstrações financeiras, ele deve ser corrigido retrospectivamente, ou seja, a empresa deve reapresentar as demonstrações financeiras anteriores como se o erro nunca tivesse existido. Mas se o erro for imaterial, ele poderá ser corrigido no período corrente, desde que isso não afete a interpretação global dos relatórios financeiros. O importante é que as correções e alterações sejam divulgadas de forma clara nas notas explicativas, mostrando a natureza do erro, os valores ajustados e o impacto nas demonstrações. Dúvidas frequentes. A norma 4 levanta algumas dúvidas comuns entre os profissionais e estudantes. As principais são: 1. Como diferenciar uma alteração política contabilística de uma alteração de estimativa contabilística? Resposta: alteração de política contabilística é uma mudança de regra ou de método, por exemplo, mudar o critério de depreciação. Alteração de estimativa contabilística é uma mudança de previsão feita com base em novas informações, por exemplo, mudar a vida útil de um ativo. 2. O que deve ser divulgado nas notas explicativas? Deve-se detalhar claramente o tipo de alteração ou erro ocorrido, as razões da mudança, os valores ajustados e o impacto dessa alteração nas demonstrações financeiras. Essas divulgações são essenciais para garantir transparência e fiabilidade nas demonstrações. Exercícios práticos. A empresa ABC estima que a vida útil de suas máquinas é de 5 anos. No terceiro ano, a empresa revisa a estimativa, percebendo que as máquinas têm uma vida útil de 8 anos. A linha A. Como a empresa deve tratar essa alteração nas demonstrações financeiras? Resolução. A alteração na vida útil é uma mudança em estimativa contabilística e deve
e deve ser aplicada prospectivamente, ou seja, os efeitos da mudança são refletidos nos resultados do período corrente e futuros sem necessidade de ajuste retroativo. A empresa C decide alterar o método de depreciação dos seus equipamentos de um método linear para um método de saldo decrescente. A linha A. Essa mudança é considerada uma alteração nas políticas contabilísticas? Justifique e explique como a empresa deve refletir essa mudança nas demonstrações financeiras. Resolução: sim, é uma alteração nas políticas contabilísticas, pois envolve uma mudança no critério de cálculo da depreciação. A mudança só pode ser feita se for exigida por uma norma ou se resultar em informações mais fiáveis ou relevantes. Deve ser aplicada retroativamente, ajustando as demonstrações financeiras anteriores. 3. A empresa ABC adquiriu uma máquina em janeiro de 2021 por 100 mil meticais, estimando uma vida útil de 5 anos e um valor residual de 10 mil meticais. Em janeiro de 2023, a empresa reavaliou a vida útil do ativo, concluindo que ele durará 8 anos total, 6 anos restantes a partir de 2023, com o mesmo valor residual. A linha A. Calcule a depreciação anual antes e depois. Antes da alteração 2021 e 2022, primeiro retirei os dados. Custo de ativo de 100 mil meticais, valor residual 10 mil meticais, vida útil de 5 anos, como já havíamos dado no exercício. Fórmula de resolução: coloquei a depreciação anual, que é o custo menos valor residual, que é 100 mil menos 10 mil meticais, a dividir por vida útil de 5 anos. E isso dá 18 mil meticais. Após a alteração a partir de 2023, primeiro retirei os dados, que é o valor contabilístico de 100 mil meticais menos 2 vezes 18 mil meticais. Isso será igual a 64 mil meticais. Vida útil restante após a revisão de 6 anos, 8 anos totais, com 2 anos já passados. Fórmula da resolução: depreciação anual revisada. Então, aí coloquei valor contabilístico menos valor residual. O valor contabilístico é de 64 mil, valor residual de 10 mil meticais, a dividir pela vida de 6 anos, que será igual a 9 mil meticais. Conclusão: a norma 4 é uma norma de extrema importância, porque assegura que as demonstrações financeiras sejam fiéis, consistentes e transparentes. Ela mostra que a contabilidade é uma ciência viva
que se ajusta à realidade das empresas e acompanha as mudanças e descobertas que ocorrem ao longo do tempo. A norma ensina-nos a mudar, é, ensina-nos que mudar é normal, desde que seja feito da forma correta, justificada e transparente. Mostra-nos também que errar é humano, mas que corrigir é uma obrigação ética profissional. Como futuras contabilistas, é essencial entendermos que as demonstrações financeiras não servem apenas para cumprir uma obrigação legal. Elas refletem a história, a performance e a credibilidade de uma empresa. A norma 4 ajuda-nos a manter essa credibilidade, garantindo que cada dado apresentado represente a verdade. Seguindo essa norma, conseguimos criar relatórios financeiros comparáveis, compreensíveis e úteis, que servem de base para decisões responsáveis e conscientes. Portanto, compreender e aplicar corretamente a norma 4 é garantir a confiança, a integridade da contabilidade, pilares fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Muito obrigada pela sua atenção.